São 6h18, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa sexta-feira. E esse mês é conhecido também como Dezembro Vermelho, o mês dedicado à conscientização de uma das doenças que mais mata no mundo, a AIDS. E é um período também para a gente desmistificar alguns assuntos relacionados à doença e fazer com que as pessoas entendam que a prevenção é sempre o melhor remédio. Para a gente começar a falar nesse assunto, é importante que primeiro a gente entenda a diferença entre HIV e AIDS. Sim, é diferente. Existe o portador do vírus do HIV, que é a pessoa que não desenvolveu uma doença. É aquele usuário que vai esporádico durante o pré-natal, que vai fazer o teste e ele descobre que ele é portador do vírus, mas não tem nenhuma manifestação, como tuberculose extrapulmonar ou manifestações do sistema nervoso. Aí, quando a pessoa portadora do vírus já tem um tempo maior do vírus circulando, ele já desenvolve doenças definidoras, que a gente chama, é o quadro de AIDS. O Efraim descobriu o HIV há 8 anos. Perdeu um amigo por conta da AIDS e resolveu fazer um teste, que deu resultado positivo. Para mim, na época, quando eu descobri, eu fiquei mais de um ano tentando absorver o diagnóstico, mesmo militando, eu tive dificuldade para aceitar, para tentar lidar com o diagnóstico e tentar levar isso de forma mais positiva. E foram 2010, 2011, 2012 que eu caí em mim, porque realmente eu estava com HIV e que eu precisava tomar um posicionamento. Ele nunca ficou doente em decorrência do HIV. Toma o medicamento todos os dias e hoje ele é indetectável. Isso quer dizer que ele não transmite o vírus. Pode manter relações sexuais e até ter filhos, se ele quiser. Por isso mesmo, o tratamento é tão importante. Hoje ele oferece aos pacientes qualidade de vida. E um projeto chamado Viva Melhor Sabendo Jovem, que ele passa por vários pontos da cidade, levando informação sobre HIV, prevenção, direitos sexuais e reprodutivos, sexualidade, enfim. A gente leva informação como forma de prevenção. Apesar das campanhas de conscientização e tratamento, no ano passado, só no Amazonas, foram mais de 1.500 diagnósticos de HIV. Esse ano, já foram confirmadas 740 pessoas com o vírus só no primeiro semestre. Apesar do tratamento eficaz e gratuito pelo SUS, o Amazonas é o segundo estado em índice de mortalidade por conta da doença. Ainda é preocupante, mas esperamos ano que vem estar trazendo boas notícias, que os dados de 2018 só fecham em março, mas tudo indica que a gente começa a ter uma diminuição discreta, já significativa dos casos. Uma realidade que precisa ser transformada. E falar sobre o assunto é uma das formas de desmistificar e entender essa doença que ainda não tem cura. Dentro do movimento social de HIV/AIDS, eu aprendi uma frase que a galera mais velha utilizava. Antes nós nos escondíamos para morrer e hoje nos mostramos para viver. Então foi quando eu tomei a decisão de falar abertamente, de conversar sobre, de chamar para conversar, de falar, de tirar informações e esclarecer as dúvidas da galera. Então, a partir desse momento, eu consigo perceber que houve uma nova perspectiva do HIV na minha vida. É muito importante que todo mundo tenha esse cuidado de procurar para fazer os exames o quanto antes. Se manteve relações sexuais sem uso de preservativo, já está correndo risco, então pode ir em qualquer unidade básica de saúde. Não precisa ir necessariamente no Hospital de Medicina Tropical. Vai na UBS perto de sua casa, chega lá e pede para fazer o teste rápido de HIV. Em cerca de 30 minutos, você já vai ter o resultado e se ele der positivo, você vai ser encaminhado para o tratamento. Toda a medicação é disponibilizada pelo SUS, você não paga nada, tem um acompanhamento também de psicólogos para acompanhar esse período, principalmente do diagnóstico, que há aquele susto, aquela preocupação maior. Então, é muito rápido e fácil de descobrir. Além do mais, vale sempre ressaltar que a prevenção é a melhor forma de você evitar ter o vírus e, consequentemente, a doença. E para se prevenir, os preservativos são distribuídos gratuitamente nas unidades básicas de saúde. É só você chegar lá e dizer que quer, vai fazer um cadastro e todo mês aparece lá na UBS e vai receber sem ter que pagar nada por isso. Então, não tem desculpa. Vamos aproveitar esse período que todas as unidades estão reforçadas para fazer esse atendimento e também buscar tirar essas dúvidas, já começar o ano sabendo se tem algum tipo de doença para tratar ou se está tudo ok.
E o início do período de chuvas faz aumentar a preocupação de autoridades e moradores de áreas com risco de deslizamento e enchentes. A Defesa Civil já registrou mais de 70 casos em consequência das chuvas. É através desses mapas que a Defesa Civil do município tem um controle das áreas que são consideradas de alto ou médio risco na cidade. Todos os dias nós temos 5 equipes na rua atendendo a ocorrência e fazendo monitoramento dessas áreas. E com o início do período de chuvas, a preocupação é ainda maior. De acordo com o Instituto de Meteorologia, só no começo deste mês já choveu quase 86 milímetros, um índice considerado acima da média para o período. Se continuar chovendo nesse patamar, vai fechar com chuvas bem acima, mas temos que esperar, aguardar, ver o que vai acontecer. Os pluviômetros da Defesa Civil também apontaram altos índices de chuva, 69 milímetros nos últimos dias 4 e 5 na zona centro-oeste. Segundo a Defesa Civil, as zonas norte e leste são as mais afetadas com o período chuvoso. E a maior parte das denúncias são de desabamento de casas e deslizamento de barrancos em locais como este. Mesmo assim, a Defesa Civil considerou que houve uma queda no número de ocorrências. Do dia 1º de novembro até agora, foram 77 registros, uma média de 5 por dia. E no ano passado, no mesmo período, foram 125 casos. As pessoas que moram nessas áreas, os núcleos que a gente trabalha, a gente passa os alertas que a gente recebe do CIRPAM. Mora próximo de Igarapé, ficar atento, né? Se o igarapé começar a encher demais, vai transbordar, sair, vai para a casa do vizinho. Questão do barranco, verificar se tem alguma rachadura no barranco que possa apresentar um índice de deslizamento e, de imediato, é essencial, acionar a Defesa Civil e ligar 199. E a região do Fuxico, na Zona Leste, recebeu ontem a fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor. Supermercados e o comércio não escaparam dos olhos atentos dos fiscais em busca de irregularidades e por lá tem de sobra. A fiscalização foi realizada em conjunto com os PROCONs estadual e municipal, IPEM, Delegacia do Consumidor e o Corpo de Bombeiros. A ação ocorreu em supermercados na área do Fuxico, na Zona Leste de Manaus. Para a gente verificar exatamente se há alguma irregularidade em relação ao atendimento ao consumidor, os produtos vendidos e se isso pode enveredar aí para uma ação civil pública ou mesmo uma ação penal ou mesmo a instauração de algum inquérito policial para averiguação disso. Segundo as autoridades, a irregularidade mais comum continua sendo o prazo de validade de alimentos. E também a procedência de alimentos. Alimentos que têm alguma informação, mas não diz de onde está procedendo. Por exemplo, uma carne, frangos, por exemplo, que não diz o frigorífico. As multas por irregularidades encontradas podem chegar a 3 milhões de reais. E, em alguns casos, o estabelecimento pode até ser fechado. Então, o código tem que ser respeitado, está em vigência desde 1990 e a gente quer isso, que a lei seja cumprida pelos agentes econômicos. Denúncias podem ser feitas pelo número 0800 092 1512 ou nas redes sociais dos PROCONs. Também o WhatsApp, que é 988423030. Nós adotamos essa ideia do WhatsApp porque é muito fácil, muito simples, né? A pessoa manda ali uma foto, ele não é ligação, é só o WhatsApp. Tá aí, se você quiser fazer algum tipo de denúncia, pode entrar em contato nesses números que a gente acabou de divulgar. E lembrando que o reforço nessas fiscalizações continua até terça-feira. E a greve do transporte público prevista para hoje está cancelada, pelo menos por alguns dias. Os rodoviários reclamam de salários atrasados e do 13º salário, que estaria ainda sem uma data definida para ser pago. Foram mais de 2 horas de reunião e nenhum consenso entre rodoviários, Prefeitura e Ministério Público do Trabalho. Voltaremos à mesa de negociação na próxima quinta-feira, aqui na sede do Ministério Público. E desde já eu queria agradecer ao Ministério Público também, ao Procurador-Chefe, por ter aí mediado essas negociações, que infelizmente ainda não deu em nada. A greve dos rodoviários estava marcada para esta sexta-feira, mas nos últimos 3 dias, o Ministério Público do Trabalho vinha mediando reuniões para tentar um acordo entre a categoria e a Prefeitura. Um dos impasses é a compensação dos dias não trabalhados na última greve que aconteceu em junho deste ano.
Então o sindicato, a partir daquilo que constou da ata, o sindicato dos trabalhadores passou a entender de uma forma e o sindicato profissional, o sindicato patronal, o Sinetran, passou a entender de uma outra forma. O Sindicato dos Rodoviários alega que os salários continuam atrasando, que o 13º ainda não tem data para ser pago e que o plano de saúde dos funcionários tem sofrido suspensões. Por outro lado, o Sinetran afirma que as informações não procedem e que não há motivo para a paralisação. Não é verdade. Não é verdade. O plano de saúde está operando. O 13º pode ser pago até o dia 20 de dezembro, é o que está na lei. E não existe outro motivo para a paralisação e para penalizar a população. Por enquanto, a greve está suspensa. Uma nova reunião está marcada para a próxima quinta-feira. E depois do intervalo, a gente traz as informações sobre a nova condenação do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. E ainda, a polícia prende por estupro o homem suspeito de aliciar um bebê aqui em Manaus. Esse crime aconteceu lá no bairro de Alvorada. Eu trago os detalhes daqui a pouquinho para você. Não sai daí que eu volto em instantes.